Eu louvo ao Senhor por esse dia, é um dia muito especial. Eu creio que todo mundo gosta de fazer aniversário, amém? E amanhã é meu aniversário. E eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor. Completo meus 37 anos. Mas, além disso, eu tive o privilégio, eu e meu marido... cadê? Eu estava te procurando. De sermos batizados no mesmo dia do meu aniversário. Então, nós descemos as águas. Então, amanhã vai ser os meus 2 aniversários. E eu louvo ao Senhor. E, mais diferente de todos esses anos, esse é um ano especial. Eu vou estar fazendo 12 anos. E nós vemos na palavra a virada de chave que acontece com 12 anos. A gente vê Talita Cumi, quando Jesus vai lá e ressuscita, toca ela tinha 12 anos. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, fazia 12 anos que ela já estava sofrendo, né, com a hemorragia e tal. E o Senhor, conforme ela tocou em Jesus, o Senhor a curou. E tem sido, não sei se vocês, aqueles que me têm nas redes sociais, eu estou igual criança, viu, gente? Contando o dia para a chegada do grande dia. E eu falei, Senhor, no meio do ano, eu falei, esse aniversário é muito mais sobre o Senhor do que sobre mim. E no começo eu fiquei pensando, o que eu quero ganhar? Mas depois eu falei ao Senhor, não, o que eu posso te oferecer como expressão de gratidão? Porque são 12 anos onde o Senhor tem me construído, onde o Senhor fez tudo novo. E aí os irmãos vão entender daqui a pouco. E não tem nada mais edificante do que nós compartilharmos o testemunho. O testemunho glorifica o nome do Senhor. O testemunho gera impacto nas vidas. E a minha oração nesse dia é que tudo aquilo que a minha história, o que eu vou compartilhar com os irmãos, venha gerar na vida de vocês também frutos de transformação. Amém? Então eu vou estar compartilhando um pouquinho com vocês. E eu já começando com um testemunho abençoador nessa semana, é que eu vi o impossível acontecer. Eu jamais imaginei que um dia eu mandaria mensagem para os pastores perguntando se eu poderia ministrar a palavra aqui no domingo. E eu confesso para vocês que eu aproveitei uma vírgula de coragem que eu tive e mandei mensagem rapidinho para a pastora. Eu falei assim, olha, eu não sei se é coisa da minha cabeça, né? Então você pode ser sincera. Se achar que não, não tem problema. Quase falando assim, fala que não, né? E eu falei assim, mas eu queria compartilhar com os irmãos o meu testemunho desses 12 anos, né? E eu falei, o que você acha se eu só conto o testemunho, mas bem tranquilo assim, ou se eu entro um pouquinho mais a fundo, aí precisaria estar ministrando a palavra. E aí eu falei para ela assim, olha, mas não precisa me responder hoje, você pode conversar com o pastor tranquila, porque eu só aproveitei que eu tive coragem mesmo. E aí no outro dia de manhã, eu já estava quase mandando mensagem para ela, eu falei assim, eu estava no meu devocional, eu falei, Deus, eu não vou conseguir. Falei, eu vou mandar mensagem para o pastor e falar, esquece. Aí em seguida chega a mensagem dela. Olha, Thalita, conversei com o pastor, você ministra domingo. Falei, Senhor, agora tem misericórdia, né? Mas eu confesso para vocês que quando nós compartilhamos a obra do Senhor, o que eu quero compartilhar com vocês é sobre o Senhor e sobre aquilo que Ele fez na minha vida. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o testemunho de hoje, Pai, possa cair, ó Deus, em solo fértil, Deus. Que as sementes não sejam roubadas, ó Pai, em nome de Jesus. E que o Teu nome seja glorificado. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, ó Pai, e sobre a minha família. Eu te louvo em nome de Jesus, amém. Como nós temos muitos irmãos novos aqui, eu vou começar do comecinho, só para que vocês possam entender um pouquinho o contexto. Nós viemos para São José em 2010, fazem 12 anos que nós estamos aqui. Sou casada com o Rogério, né, que é o mais bonito que mexe ali na mesa de som. Sou mãe da Camila e do Matheus. E
quando nós chegamos em São José, nós fomos totalmente acolhidos, abraçados pelos pastores e pela igreja. Vocês que chegaram aqui, eu creio que é uma característica, e eu fiquei pensando hoje, orando e falando ao Senhor, eu falei, Deus, muito obrigado por todas as provas que os nossos pastores passaram, porque o Senhor habilitou eles para que pudéssemos nos achegar até eles e sermos curados. Quando há muitos, né, do que dizem quando eu cheguei, que eu estou bem diferente, né? Graças a Deus por isso. Quando nós chegamos aqui em São José, eu ainda estava muito machucada com a minha história. E eu falo que de cara, a pastora, além de ser uma pastora, ela foi uma representação muito forte como mãe. Eu não fui criada com a minha mãe, fui criada com a minha avó materna. Até tinha algum contato, mas era muito pouco. Minha mãe com muitas defesas também. Então, eu tinha uma carência e uma ausência da parte de mãe muito grande. E quando a pastora... Eu falo que assim, porque eu não fui para ela, porque eu tinha muitas reservas. Som? Deu? Eu tinha muitas reservas, mas a pastora, usada por Deus e com a sua disposição, ela fez como mãe mesmo. Abriu as asas e falou, filha, vem. Mas por mais que ela fosse tão amorosa comigo, eu não acreditava. Eu ficava sempre esperando que em algum momento ela ia desistir de mim. Porque ao longo da minha vida, as pessoas elas não permaneceram. Elas foram de momentos. Então eu falava, nossa, em algum momento eu vou fazer alguma coisa errada e ela vai falar, poxa, Thalita, você pisou na bola e vai se afastar. E foram 12 anos. E eu acho que o ano passado, eu acho que foi quando rompeu mesmo a barreira e eu falei para ela, mesmo se eu errar, você não vai desistir. E ela falou que desistir não era uma opção e que ela decidiu me amar. E isso fez toda a diferença. Até a pastora, quando começou aqui, ela falou muito da importância dos irmãos, da conexão. E uma das primeiras frases que o Senhor falou comigo sobre a palavra de hoje é que o inimigo ele usou pessoas para me ferir. Mas Deus usou pessoas e vai usar ainda mais para me curar. Então, mas eu me fechei muito tempo. E aí o que veio ao meu coração é para poder falar a vocês que não importa quais foram os traumas de vocês, as situações que vocês passaram, nós normalmente nos fechamos e queremos fechar a porta e sair correndo de algumas coisas e nunca mais voltar. Quando Deus começou a falar que a minha cura ia depender de eu voltar ao lugar da onde eu fui ferida, eu ficava apavorada porque eu achava que eu teria que voltar para Campinas. E eu não entendia ainda o que Deus estava fazendo, mas eu comecei a entender ainda mais nesse ano, o ano da aliança, aonde eu comecei a prestar atenção que não somente os pastores se tornaram um referencial, mas os irmãos aqui, inclusive para mim estar aqui hoje. Existem vidas que oraram, jejuaram e me fortaleceram, travaram essa batalha. E inclusive até aquelas que nem sabiam. Ontem à noite a gente estava na sala e eu recebi uma mensagem de uma pessoa que não tem frequentado mais aqui. Mas ela falou assim, amiga, eu preciso te falar uma coisa que está queimando no meu coração e eu ia te mandar segunda, mas eu vou mandar hoje. E ela começou a compartilhar algumas coisas que o Senhor estava falando no coração dela. E eu falei, Deus, muito obrigada, porque... E ela terminou dizendo, eu amo você e estou orando por você. E eu falei, Deus, muito obrigada, porque mesmo que as pessoas, mesmo que eu não peça, o Senhor levanta aqueles para estar orando, para estar manifestando esse carinho, essa rendição mesmo ao Senhor, mas que alcança os nossos corações. Mesmo quando nós não sabemos, existem pessoas que estão orando por nós. E aí ela pegou e falou sobre a multiplicação dos pães. E eu falei assim, hoje pela manhã eu compartilhando isso com o Rogério. Eu não sei se vocês também são assim, ou se é só lá em casa, mas o meu marido ele é bem paciente, porque a gente conversou uma meia hora, eu falando bastante, né?
E aí no final ele falou uma coisa que eu olhei para a cara dele e eu falei, é isso. Aí ele falou, rendeu bem essa conversa. Meia hora te ouvindo e ele fechou. Aí eu falei, tá vendo como é bom a gente conversar? E aí eu falei, foi usado por Deus, não somente me ouvindo, mas também sendo boca de Deus. E Deus falou ao meu coração que o processo da transformação, a transformação, ela acontece no processo. Nós muitas vezes fugimos do processo. Por quê? Porque o processo é doloroso. No processo, nós vamos lidar com a nossa vergonha, nós vamos lidar com a nossa dor. Eu já falei muitas coisas do que eu falei para os pastores, né? Eu falei ao longo da minha vida muitas vezes, mas não com real sentimento. Então, eu contava, aconteceu isso e isso. Mas quando Deus começou a me curar, Ele começou a falar assim, Thalita, fala como você passou. Então, sentindo a dor, para que eu pudesse ser liberta. E uma das coisas, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, do processo da transformação de Deus na minha vida, é porque eu tive que lidar com a verdade. Então eu precisei, e o Rogério também, né, porque fomos juntos, não é sozinha, nós precisamos falar a verdade, expor toda a verdade ao longo da nossa história. Essa é a diferença, queridos, da minha família. Existem muitas pessoas feridas ali, mas eles se calam. Eles não sabem lidar com essa dor. Então, alguns até foram para Jesus, mas tem ali as coisas guardadas, onde eles não sabem lidar, então eles acham que se tirar dali vai perder o controle, então é melhor nunca mais mexer e falar. E eu louvo ao Senhor porque Ele nos deu a oportunidade de sermos diferentes, mas além da oportunidade de Deus, nós também tivemos que agir, nós tivemos que tomar uma decisão. Como eu falei para vocês, eu cresci, né, num lar que não era uma família estruturada. A minha mãe, quando se casou com meu pai, eu vou falar para vocês aquilo que eu sempre ouvi, porque existem muitas verdades e meias verdades, então eu não sei ao certo, mas vou dizer aquilo que eu ouvi. Meu pai abusou da minha mãe ainda muito nova, quando ela tinha 16 anos, minha mãe engravidou. Não teve o apoio da família, e aí com isso eles se casaram. Logo cedo, meu pai, ele tinha vícios, cigarro, cerveja e muitas drogas. E a minha mãe também. Minha mãe muito nova, sem nenhuma estrutura. E aí o casamento foi aquela bagunça, um traiu aqui, outro traiu ali. E eu fui crescendo vendo o meu pai batendo na minha mãe, apesar de ter vivido com ele somente os 2 primeiros anos de vida. E dentro de toda essa situação mesmo de espancamento e tudo mais, naquele momento, ainda sendo uma criança, eu trouxe muitas culpas para mim, porque eu achava que eu poderia evitar que meus pais brigassem e tudo mais. Por que eu estou falando isso para vocês, queridos? Porque eu fiquei espantada quando eu entendi que uma criança, porque eu tinha 2 anos. 2 anos eu achei que eu poderia fazer alguma coisa para o meu pai poder parar de bater na minha mãe. E não consegui. Fui para o quarto chorar. E através dali, eu fiquei totalmente exigente, achando que eu não conseguia fazer nada. E aí, ao longo dos anos, as coisas foram piorando. E eu falei, meu Deus, às vezes nós olhamos os nossos pequenos e achamos que eles não estão assimilando nada. E através desse momento de compreensão, nós tivemos um posicionamento de tomar muito cuidado com o que nós falamos perto dos nossos filhos, porque nós não sabemos como eles vão assimilar e administrar a situação. E eles entendendo as coisas erradas, isso vai gerar frutos durante toda a vida. E que isso foi o que aconteceu conosco. Depois que meu pai e minha mãe se separaram, a minha mãe foi embora. E eu sempre cresci, infelizmente, assim, a minha família não teve sabedoria. Então, sua mãe te abandonou e tudo mais. Então, eu cresci ouvindo muitas coisas. E eu vi o meu pai sempre nas férias de junho e de dezembro. Até os meus 6 anos, eu não tinha ideia do que meu pai fazia. Meu pai abusou de mim, abusou da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, que ela é especial. Ela é como um bebezinho. Ela tem 39 anos, mas age como se tivesse 2 aninhos. E ele abusava, né, da gente.
Mas eu não entendia. Mas quando eu fiz 6 anos, talvez conforme eu fui crescendo também, ele começou a ser mais agressivo. E eu lembro que no prézinho, eu tinha um menininho que eu achava bonitinho e estava gostando. E aí ele falou para mim assim, ele me chamou para conversar, ele falou, olha, Thalita, eu tenho uma coisa muito séria, mas sempre muito calmo na forma de falar. Eu sou o seu namorado. Você nunca vai poder namorar ninguém, porque senão eu vou matar. E eu falei, pronto, o menino vai morrer. Criança, gente, não sabe, não tem dimensão de tudo. E aí eu fiquei apavorada, mas ali eu entendi o que ele estava fazendo comigo. Ele estava sendo como namorado. E a partir dali, foram mais 2 anos, porque foi até os 8 anos. Mas quando meu pai, apesar dele fazer isso, ele supriu uma ausência muito grande em mim, que era a atenção. Ele me ouvia, ele fazia para mim o que ninguém fazia, que é simples, gente. Ele me dava arroz com batata frita. Era o que eu amava. Então, na minha família, eu queria, não fazia. Quando eu chegava ali, ele fazia. Às vezes, até meia-noite, eu falava, eu queria tanto comer batata frita. Ele falava, tá bom, eu vou fazer. E eu falava, meu Deus, como eu sou especial. E a criança, ela não tem dimensão de tudo aquilo que passa, né? Então, quando chegava um momento que ele via para tocar essas coisas, eu tentava fazer de tudo para minha tia ficar na sala. Falava, não, eu quero tanto dormir com você. E às vezes eu conseguia escapar. Quando eu fiz 8 anos, ele aí transformou. Aquele pai que eu via batendo na minha mãe, eu cheguei lá e ele estava com um olhar. Eu creio assim, queridos, por muitos anos eu justifiquei. Eu falava assim, não, meu pai só fazia isso porque ele usava droga. Então, quando ele saía de si. Mas hoje eu entendo que não. E até compreendo aquilo que a minha mãe falava que era uma verdade. E naquelas férias ele avançou. No que ele avançou, eu fui embora e eu tive um sangramento muito forte. E eu teve esse sangramento por 15 dias. Mas quando eu me deparei com sangue, eu falei, pronto, agora eu vou apanhar. Por que eu estou sangrando? Aí eu corri, chamei a minha tia. E aí, naquela tentativa de não apanhar, eu falei, o que aconteceu? Aí eu falei para ela, assim, olha, só aconteceu uma coisa que pode ser. E aí eu contei. E aí, quando eu contei, foi toda aquela coisa, vai para a delegacia. Foi uma exposição muito ruim para mim, apesar da minha família tentar, de uma certa forma, proteger, mas me expor, como eu tive que ir para vários advogados, juízes e tal, ter que ficar falando aquela história, sempre, aquilo foi muito traumático para mim. Mas também porque eles, em vez deles me protegerem, o que estava mais forte ali era colocar ele na cadeia. Mas eu fiquei desamparada. Eu não tinha quem estivesse me abraçando, falando, opa, vem aqui. Por isso eu falo que a pastora, ela é assim, alguém que Deus trouxe e falou assim, olha, esquece tudo, porque agora eu estou fazendo nova todas as coisas. E, enfim, ele acabou, não aconteceu nada com ele assim, não foi preso e tal, mas o Senhor fez justiça. Ele depois teve câncer, ficou 1 ano sem língua, sem saber quando ele ia morrer. O médico falou para ele que a morte já era certa e tinha um tempo. E quando ele morreu, eu não o vi, né, porque eu já não tinha mais contato. Mas ali, irmãos, houve uma desconstrução muito grande do meu valor. Eu não sabia quem eu era. Quando eu cheguei aqui, faltava roupa daqui para cima e daqui para baixo. Mas graças a Deus, no segundo culto, foi o batismo, onde o Bruno estava, e mais alguns outros irmãos, e eu fui totalmente impactada por Jesus. Eu ainda fumava, porque ao longo dos anos, na minha adolescência, eu comecei a fumar como várias pessoas da minha família. E aí eu lembro que eu liguei para o pastor, ainda chamava ele de Jorge, eu não sabia que era pastor, né? Alexandre, eu falava, pastor Jorge, achando, né, que ele não sabia que ele não gostava. Olha, pastor Jorge, eu fui no culto ontem, e olha, eu quero me batizar. Só que tem uma coisa, eu fumo, mas agora é certo que eu vou parar. E ele, tá bom, Thalita. Aí eles conversaram, falaram que fiquei em casa, e aí a gente começou a conversar. E eu estava tão...
assim, foi um impacto tão grande que eu queria correr logo para Jesus. Graças a Deus que não foi o batismo no começo do ano, porque isso foi em abril, e estava muito frio aquele ano, então a gente teve que esperar até dezembro. Eu ainda não sabia, né? Eu não sei se os pastores sabiam disso, foi proposital. Mas não sabíamos que Deus estava reservando essa data do meu aniversário para dizer assim: Thalita, você não é um erro. Eu te planejei. E a mesma coisa eu quero dizer para vocês nessa noite. Vocês não são um erro. Eu não sei o que vocês passaram na vida de vocês, mas o Senhor é Deus que reconstrói. E Ele mostra, se nós permitirmos, o valor que nós temos. E além de chegar sem a roupa, eu cheguei totalmente sem estilo, queridos. E a pastora, como uma boa mãe, chegou e começou a falar comigo: Thalita, pelo amor de Deus, arranca essa... Porque eu tinha uma bota, plataforma assim. Joga fora, minha filha, isso é ridículo. E aí eu falei assim, é horrível, né? Que é uma expressão, é horrível. Aí tá bom. E aí depois ela foi mostrando, filha, isso aqui não combina. E aí até um dia que os pastores saíram comigo, né? E a gente foi andar no shopping. Aí eu fui conhecer várias coisas, porque tem coisas, irmãos, que só mãe faz, só pai faz. E quando eu subi aqui, eu falei ao Senhor, Deus, quando eu subi no altar, eu quero ser abençoada com a oração do pastor, porque eu tenho entendido o valor disso. Durante esses anos, nos momentos que talvez eu e o Rogério achamos que nós não íamos conseguir, os pastores vinham com uma palavra: vocês vão dar certo, nós estamos orando por vocês, nós estamos clamando por vocês. E tudo isso fez diferença. Além da situação, quando nós chegamos, e eu aceitei Jesus, não foi fácil o processo de largar o cigarro. Hoje eu estava lembrando, do 7º até o 5º dia, irmãos, eu achei que eu não ia aguentar. Mas eu vejo que muito mais, não por conta do cigarro em si, mas pela figura que ele representava na minha vida. Eu falava assim, eu usava muito isso, brincando, né? Falava, gente, o cigarro é meu companheiro. Se eu estou nervosa, eu fumo, eu acalmo. Se eu chego num lugar, estou com vergonha, ele é meu companheiro, então está tudo certo. Então, largar o cigarro era a falsa segurança. O inimigo, ele coloca uns enganos na nossa mente e aquilo para mim era certo. Mas, então, quando eu tive que abrir mão, aquilo foi difícil, mas foi necessário. Para que nós fôssemos curados e libertos dos ciclos viciosos da nossa família. Nós precisamos ter um posicionamento. Então, eu e o Rogério, nós temos buscado fielmente mesmo ao Senhor. Pai, que nós sejamos a mudança da nossa família. Até aqui, porque eu não fui a única vítima de abusos na minha família, até aqui foi indo até nós. Mas daqui para frente não vai ser mais assim. Então, os nossos filhos não serão, os nossos netos não serão, os nossos bisnetos não serão, mas nós precisamos passar pelo processo e permitir Deus tratar. E nós precisamos entender que deixar essas coisas para trás, a gente vai lidar muitas vezes com o lado racional mesmo. Então, não é sobre sentir. Então, eu estou com medo, mas eu vou assim mesmo. Por quê? Porque eu olho para o Senhor. Ele é a minha força. Ele está falando. E eu lembro que perto do 5º dia do cigarro, eu comecei a chorar. Eu falei, eu não vou aguentar. Eu vou voltar. E eu fui lá porque eu tomei a decisão, mas eu ainda deixei guardado no armário. Eu falei assim, vai que eu não aguente, eu já tenho um aqui. Né? Vai que é à noite e tal. E aí, quando eu peguei o maço de cigarro, a Camille tinha 3 anos na época. Ela começou a chorar e ela falou para mim assim, mamãe, mas você me prometeu. Nossa, irmãos, aquilo me quebrou. E aí eu joguei o cigarro fora, eu comecei a chorar e eu falei, então eu não vou voltar atrás. Eu precisei olhar para o foco, porque não era só sobre a minha vida, é sobre a vida dos meus filhos também. E eu acredito, irmãos, que isso é uma coisa que se estende, infelizmente. Muitos de vocês aqui, com certeza passaram por coisas muito difíceis, ou até passam, coisas que precisam ser curadas, muitas coisas para serem restauradas, mas nós precisamos admitir que precisamos. Uma das coisas que o Senhor falou muito no meu coração nessa tarde é que não se conforme.
às vezes nós passamos pelo... como que é a palavra que usa? Pelo o peso, ou a escravidão. A gente passa por situações que não são boas, mas nós nos acostumamos. E se lançar ao novo é desafiador. Porque de uma certa forma, e a gente eu estou fazendo 1 ano já que eu estou fazendo terapias e tal. A psicóloga fala muito para mim, Thalita, se lançar no desconhecido é um desafio muito grande. Porque você lida com medo. Você lida com a insegurança. Ela falou, mas hoje você está segura. Porque ao longo da minha vida, porque meu pai, infelizmente, ele não foi o único que abusou de mim. Ao longo dos anos, houveram outras pessoas. E eu fui criando a minha, como que chama o negócio lá da batalha? Trincheira, isso aí. E eu falei assim, agora ninguém mais vai passar aqui. Tanto que quando eu fiquei nos meus 16 anos, eu fiquei muito revoltada. Então, e eu falava muito, eu tinha um namorado na época, e eu falei para ele assim, olha, assim que eu começava assim, a namorar, porque infelizmente essa dependência emocional me fez começar a namorar muito cedo e sempre namorando. E eu falava assim, se encostar a mão em mim, eu vou pegar um leite para dar na cabeça. E aí teve um dia um namorado que ele fez assim, ameaçou, tinha um pedaço de pau, do jeito que veio, eu joguei na cabeça dele mesmo. Mas foi por conta dessas defesas, irmãos. Porque eu falava, eu não vou apanhar como eu via minha mãe, como eu via outras pessoas, outras mulheres ali. E era uma tentativa desesperadora. Eu não vou viver a mesma coisa. Por quê? Porque não era só sobre mim. Porque os outros relacionamentos que a minha mãe teve também fizeram mal, porque aquele que não abusou sexualmente, houve um abuso emocional muito grande. Por quê? Porque nós oferecemos aquilo que nós temos. E hoje eu louvo ao Senhor, porque nós temos o privilégio de poder fazer uma história diferente na vida dos nossos filhos. E além disso, eu também estava falando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, porque eu estava no quarto e o Rogério lá com as crianças. E eu falei, Deus, muito obrigada, porque o Senhor me deu um companheiro. Por muitas vezes, nós chegamos aqui com o nosso casamento também, destruído, já estava afadado ao fracasso. Achávamos que não tinha mais solução. Mas o Senhor fez novo todas as coisas. E eu louvo ao Senhor porque nós precisávamos de um exemplo. E nós tivemos os pastores, as crianças. Tanto que tem coisa que o Mateus faz que a gente fala, olha, tá vendo? A gente falou tanto que precisava parecer com o Isaac, que parece o Isaac. Então, assim, Deus usou muito eles como uma figura de esposa, de mãe, de serva, de filha. O pastor como o marido, aquele que guarda, aquele que toma a frente. Quando eu vejo o Rogério tomando a frente, gente, ele fala que eu sou esquisita. Mas eu falo, oh, meu Deus, que coisa linda. Porque quando ele vai tomar a frente, ele fala, vai ser assim. Mas não, gente, de forma tola, viu? Porque tem muitos homens que fazem de forma tola. Mas quando eu vejo ele entendendo o propósito, entendendo o chamado dele de sacerdote, se posicionando, e ele fala, você não vai fazer. Gente, olha, eu fico quase sapateando. Às vezes eu só seguro para não constranger, mas eu falo, ai, que coisa linda. E esses dias ele falou para mim, isso é esquisita. Mas é por conta do propósito. Por muitas vezes eu fui aquela mulher que, eu falo mesmo, não vai falar mais alto comigo, mas eu não fui chamada para isso. Não para ser boba, porque eu não sou, e assim como eu também falando para vocês, é a mulher sábia. Eu amo a história de Abigail e Nabal, a sabedoria de Abigail, e eu falo muito isso ao Senhor, eu quero ser, Senhor. E aí hoje, falando com o Senhor sobre isso, Deus falou assim, filha, o seu casamento melhorou, ele mudou. A partir do momento que você entendeu que você não tinha que orar para que o seu marido melhorasse. E aí eu fui querendo entender o que era isso. E Deus falou assim, a partir do momento que você começou a falar assim, mas quando eu comecei a fazer essa oração é porque eu achava que não tinha mais jeito. Eu falei, Deus, que o Rogério ele cresça na tua presença, que ele seja o melhor filho, que ele seja totalmente dependente do Senhor. E ele sendo um bom filho para o Senhor, ele vai consequentemente sendo um bom marido para mim.
Porque através do Senhor nós vamos tendo aquilo que nós precisamos. E eu fui entendendo, porque hoje, graças a Deus, eu tenho sido uma mãe, uma esposa, uma filha, sem defesas, oferecendo exatamente aquilo que é. Por quê? Porque não tem mais distorção. Não é um processo fácil, mas é possível. E eu falo muito para o Rogério, fica firme, porque juntos nós vamos poder fazer diferente. Não na nossa força, mas na força do Senhor. Não é na nossa sabedoria, mas na sabedoria do Senhor. Mas para isso, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que decidir, eu quero diferente, Senhor, então eu vou pagar o preço necessário. Eu falo muito para as crianças porque, principalmente, a mentira. A mentira é uma coisa tão simples. Mas é através dela que existe uma grande destruição nas famílias. E eu falo que eu sou bem radical em relação à mentira, exatamente porque ao longo do tempo eu fui entendendo o quanto fez mal a mentira. E eu falo muito isso para eles, antigamente, de uma forma até desesperada. Não pode mentir, porque vai para o inferno. Hoje não. Hoje eu trago para eles, assim, como é, com a seriedade, mas sem o peso. Porque eu fui liberta do peso também. E também entendi nesse tempo que errar faz parte. Por mais que nós nos esforcemos, né, para poder não errarmos, a falha ela acontece. E nós também aprendemos com elas. E eu até agradeci ao Senhor no começo do ano, no aniversário do pastor, quando eu vim aqui para poder falar algumas coisas, né, da homenagem, me deu um branco. E aí eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, mas deu um branco mesmo. E eu parei, abaixei a minha cabeça. E quando eu levantei, irmãos, na mesma hora, eu fiz um 360? Fiz um 360 aqui. Vários irmãos se levantaram e começaram a orar. E eu me senti tão amada. E eu falei, Deus, obrigada pelo branco. Antigamente eu ia ficar apavorada. Mas naquele dia eu agradeci. E naquele dia eu entendi que Deus estava mudando essa história. Então, até aqui foi de um jeito, mas a partir daqui vai ser diferente. E eu acredito que vocês não vieram para este lugar em vão. Há uma autoridade, há uma sensibilidade, há uma disposição na vida dos nossos pastores em passar pelo processo conosco. Falei muito, a pastora foi a minha discipuladora, além de mãe. E eram muitas horas, né? O pastor ficava doido com a gente, o Rogério ficava doido com a gente, porque na época, antes de WhatsApp, era muito tempo no telefone, mas sempre muito paciente. E também nos momentos que precisou do pai entrar, o pai entrava e falava, nos corrigia. E isso é um dos pontos que eu quero destacar para vocês. Sem correção não há transformação. Não tem. Mas ser corrigido é difícil também. Vai mexer com o nosso orgulho, vai mexer com outras raízes que foram criando ao longo dos anos. Mas, a partir disso, nós vamos sendo libertos e vamos sendo transformados. E eu creio, Deus mudando, usando a nossa vida como remanescente para esse tempo. Porque uma vida transformada são outras vidas transformadas. Não somente aqui, mas na nossa casa. E falando sobre a multiplicação dos pães, o que me veio foi que às vezes a gente espera Deus fazer as coisas para nós irmos adiante, mas não é assim que funciona. A multiplicação dos pães e dos peixes, ela aconteceu durante o processo. Foram levados até as mãos de Jesus, Jesus deu graça ao Pai e entregou novamente aos discípulos e falou, vai lá, alimenta, deixa eles comerem fartamente e depois, queridos, além deles terem alimentados, eles saíram com os cestos cheios, contemplando aquilo que Deus fez. E é exatamente isso que o Senhor fez e tem feito na nossa vida. É no processo. E aí, muitas vezes, eu não sei como vai ser, mas vai ser da forma dele. Então, queridos, o meu testemunho, na verdade, não foi para poder trazer um testemunho, mas é dizer a vocês que eu tinha tudo para ser uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Mas através de Jesus, através do encontro de Jesus e através das pessoas, das conexões que o Senhor faz,
nós somos transformados e temos a oportunidade de sermos diferentes. Nós só precisamos não nos conformar, precisamos agir. Falando isso ao Senhor, me veio Pedro. Quando Pedro ele terminou a pesca, já estava lavando as redes, né? E ele encontra Jesus e Jesus fala para ele, vai lá, lança de novo. Ele já havia feito o que ele podia e não aconteceu nada. Mas ele diz, sobre a tua palavra eu vou de novo. E eu creio que nessa noite é a oportunidade do que Deus está dizendo a vocês. É sobre a minha palavra. Vocês já tentaram, já fizeram muitas coisas. Mas esquece, confia no agora. Hoje, porque eu estou dizendo. Porque, queridos, não é só para eu vir aqui falar essas coisas, não. Deus ele é uma extensão, é uma expansão da glória dele e do poder dele. Amém? Eu gostaria de pedir para o pastor subir para poder orar. E eu gostaria muito de convidar vocês. Você que talvez tenha alguma situação na vida de vocês em que vocês se sentem com medo de avançar, ou situações que vocês passam na vida de vocês, em que vocês conseguem perceber uma repetição de história. Para que o Senhor, eu sempre gosto, e no começo para mim era difícil vir no altar, porque eu me expunha. E Deus falava assim, esse é o ato do que você está dizendo, eu estou indo para o Senhor e não me importando mais o que as pessoas pensam. Então, não deixe de vir, que vocês possam agarrar essa oportunidade. E que a partir de hoje, vocês possam, assim como Pedro, teve tantos peixes no barco, que assim seja a vida de vocês, de uma forma abundante e transbordante. Amém? O pastor vai vir orar. Espera só um tiquinho, fica aí, filha. Quando Thalita me disse que queria vir para poder falar sobre a história dela, e ninguém, nem o pastor, passou tão de perto quanto esses 12 anos. Tem muita coisa, Deus faz muita coisa. O pastor falou, vai com o horário, vocês me dão mais 5 minutinhos, pode ser? Eu creio que esse dia é um dia de libertação. É um dia de cura. Muitos de vocês que aqui estão, também foram abusados sexualmente. Muitos de vocês também foram criados em lares completamente desestruturados. Muitos de vocês também têm problemas com vícios. Muitos de vocês têm dificuldade no casamento. Muitos de vocês se sentiram só e se sentem só. Então eu creio que se você quer ter uma experiência de libertação, você me dá mais 5 minutinhos. É interessante como Deus alinha todas as coisas. Nós não vemos as coisas, mas Deus alinha. Eu sempre disse para a Thalita que a Thalita é a filha que foi fora da barriga. Porque Esther era para ser chamada Thalita. Mas, por conta de uma circunstância e de pessoas que me feriram, e que na época estavam grávidos, e colocaram o nome da filha de Thalita, eu falei, também não vou pôr mais a minha. E na verdade é porque Deus tinha outro propósito. Mas sempre falei que ia ter uma filha chamada Thalita, e quando ela veio mesmo, já grandinha, eu cuidei sim, como se fosse uma criança, e esses 12 anos, de muito perto. E eu sempre falei para ela, você é a minha filha fora da barriga. Você se parece comigo em tanta coisa, assim como Esther. Mas eu quero falar o quê? Mesmo com todo o trabalho que ela tenha me dado, tem uma coisa que você precisa entender quando Deus coloca alguém para cuidar de você. Você precisa querer. Por mais que eu tenha falado, desde a roupa, a Thalita era uma piriguete quando chegou na igreja. E eu falei para ela, vou te transformar numa madame. Muito obrigada pela parte que me toca, mas é verdade. Porque eu falei para ela, peraí, vamos lá. Não foi chegando, nossa, foi chegando aos poucos e falando, filha, esse sapato é horroroso. Por favor, vamos lá. Até ir às lojas e falar, vamos experimentar roupas. Imagina, mas eu não vou usar. Vamos experimentar, você não sabe. Eu não tenho coragem de entrar aqui. Ué, você vai roubar? Não, então vamos. Experimenta. Olha como você ficou bonita. E ela começou a se ver de forma diferente. Thalita não gostava de ler.
Se não gostava de ler, não gostava de Bíblia. Então, tudo ela me perguntava. Minha Flor, isso daqui, não sei o que, tal, tal. No começo, ela era uma criança, eu respondia. E depois eu comecei a falar assim, você precisa saber. Você vai procurar. Mas eu não gosto de ler. Bom, então você nunca vai saber. Hoje, ler como nunca. Ler livros, ler Bíblia, é a transformação. Desde começar a orar como criança, como ensinava os meus filhos, foi assim para orar. Entenda, você quer uma transformação? Não é sobre mim, mas é sobre você querer isso. Então, o que fez a Thalita rapidamente crescer, o que fez ela amadurecer, o que fez ela se tornar essa mulher é porque ela desejou e porque ela pagou o preço para isso. Então, se eu desafiava, como a gente desafia muitos, a pessoa às vezes quer pronto. E aí não acontece nada. Tem coisas que eu posso fazer. Tem coisas que Deus pode fazer. Mas tem coisas que só você pode fazer. E foi isso que ela aceitou. Então, todas as transformações, levou muita bronca, sim. Muito puxão de orelha, sim. Mas levou muito abraço. Levou muito elogio. É assim que nós queremos, como pastores, cuidar de você. Então, eu quero pedir para o pastor vir aqui. E assim como ela testemunhou da vergonha que ela tinha de vir à frente, ou às vezes de confessar pecado, quantos pecados confessados. Tivemos que trabalhar um bom tempo sobre perdão. O perdão pela mãe, mesmo que tenha sido uma história tão triste, de tantas coisas, mas a gente tinha que trabalhar sobre isso, e ela precisava aceitar a parte dela. Então eu queria que você, nessa noite, o pastor vai vir aqui, que você também tivesse essa coragem, de falar assim, olha, eu faço, não é eu fiz não, eu faço essa coisa errada, e eu também quero essa transformação. Thalita fez muita coisa errada, mas vocês têm coragem de olhar para a cara dela? Alguém imagina que essa menina fumou? Alguém imagina que ela usava essas roupas escandalosas? Alguém pode olhar para ela e falar assim, nossa, já experimentou droga, já experimentou tudo? Dá para imaginar? Sabe por quê? Porque ela aceitou de fato a transformação do Senhor Jesus. E aquilo que era passado ficou para trás. O manto do Senhor cobriu. E ficou só a menina Thalita. E é isso que Ele quer fazer com você. Se você foi abusada sexualmente, não estou falando para você vir aqui confessar, nada disso, mas eu queria que você viesse ao altar e falasse, Senhor, não foi por uma pessoa, não foi somente pelo pai, que já seria terrível. Outras pessoas também fizeram o mesmo. Ela poderia se revoltar, ela poderia se matar, ela poderia fazer o que fosse. E hoje eu falo para ela, tudo que você passou, você tem que ressignificar. E você vai fazer das suas dores alegria para outra pessoa. Porque é assim que eu aprendi. Todas as minhas dores se tornar alegria, cura para outras pessoas. Então eu queria que todos ficassem em pé. Você pode fechar, apagar um pouco a luz. Você que tem aí um problema no passado, uma marca profunda do passado. Deus está aqui, é o mesmo que curou Thalita, é o mesmo que transformou. Mas só vai mudar se você quiser. Você que é escrava do seu passado, de lembranças, de memórias que não são agradáveis e que te aprisionam. Você que tem vícios. Vícios de bebida, vícios de cigarro, vício de pornografia, vício de drogas, vício de fofoca, vício de mentira, vício de tomar aquilo que não é teu. Vícios. Coisas que você faz, estraga a sua vida, estraga a tua família. Hoje é dia que você pode mudar essa história. E a única pessoa que pode decidir é você. Nós podemos orar, nós podemos segurar nos teus braços e caminhar junto. Deus pode fazer tudo novo, mas você precisa querer.
Você precisa dizer: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero que as pessoas olhem para mim e não vejam mais o meu passado. Inclusive as pessoas nem acreditem que um dia no meu passado foi isso tudo que talvez eu possa um dia contar. Eu queria que todos fechassem os olhos. Você não precisa ver ninguém que vai levantar a mão ou que vai vir aqui à frente. E eu queria que você desse um passo de coragem. Existe algo muito importante, muito mais do que bens, muito mais do que amor. Sabe o que é? Fator tempo. Nós não temos controle dele. Hoje pode ser a sua última oportunidade para isso, sabia? Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, nesse dia que se chama hoje, nesse tempo que se chama agora, agora é um segundo, hoje são 24 horas, e Deus está te dando essa oportunidade para você mudar a sua história. E nós estamos aqui na disposição para orar, para interceder, para clamar, para segurar nas suas mãos e para dizer: você não está só, nós vamos lutar juntos, nós vamos vencer juntos, você vai ser transformado. Sai do seu lugar, põe a mão no seu coração, permita que Deus cure os seus traumas nessa noite. Não estamos pedindo para você contar nada, nós estamos somente pedindo para que você abra o seu coração e deixe Deus curar. O Deus que cura está aqui nessa noite, e Ele sempre está disposto a curar a sua vida, mas Ele só vai fazer se você permitir. Vem, vem. Se você precisa de perdão, vem. Se você precisa aprender a perdoar, venha. Se você precisa aprender a amar, venha. Em nome de Jesus, eu vou passar para o pastor. Que você possa sair daqui totalmente transformados. Em nome de Jesus. Eu vou te convidar a última vez. Sabe por que as coisas mudaram? Porque a Thalita quis. Insistir não é sinônimo de querer. Pai querido, nessa noite, ó Deus, diante do teu altar, estão vidas, ó Deus, que foram impactadas por essa palavra. Vidas que foram, ó Deus, de uma forma muito especial, tocados pelo Senhor, ó Pai. Ouviram daquilo que o Senhor fez e faz. Ouviram do poder restaurador que há no teu Espírito Santo, ó Pai. O poder restaurador de vida, uma mudança de chave, uma vida nova, transformado pelo Senhor Deus. Nessa noite, ó Deus, nós nos levantamos em oração, porque cremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas vidas serão transformadas pelo Senhor. Não importa a história, não importa a calamidade, não importa o que aconteceu, porque para o Senhor não há impossível. Porque para o Senhor não há história que não possa ser mudada. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti. Nós colocamos cada vida no Teu altar. Nós colocamos cada um diante das Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, todo espírito de fracasso, de medo, de dor, todo espírito de derrota, tudo aquilo que já veio sobre a vida deles, ó Pai, palavras que foram lançadas, palavras que foram faladas, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nessa noite nós queremos, ó Pai, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, pela autoridade de Jesus Cristo, todo espírito de morte, seja repreendido,
em nome de Jesus Cristo. Pai, nessa noite, ó Deus, derrama vida, derrama vida, derrama vida, ó Pai, a cura do Senhor, o restaurar do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, trata os corações, trata os corações, as vidas serão transformadas e só se tornarão, ó Deus, história passada, exemplos daquilo que o Senhor tem feito e continuará fazendo. Toma nas tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, vai restaurando, vai tirando toda dor, todo sofrimento, tudo aquilo que foi causado pelo homem, tudo aquilo que foi causado por Satanás. Nessa noite nós declaramos a tua glória, aonde foi vergonha, honra, aonde foi a ferida, o sarar do Senhor, aonde foi, ó Pai, as palavras malditas, que palavra de vida seja lançada sobre cada um desses meus irmãos. Nós os colocamos diante do Senhor, pedimos a tua bênção, pedimos o teu restaurar, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha agir de forma poderosa e, como sempre, eficaz na vida dos meus irmãos, ó Pai. Nós te agradecemos por essa noite de libertação, mas acima de tudo, uma noite de cura do Senhor sobre a vida dessa igreja. Nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Você que está orando aí, dê um abraço com esses irmãos. Aleluia. 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 Você crê, querido, no que Deus faz? Amém, irmãos? Igreja, fique em espírito de oração. Não se distraia, não. Há uma batalha nos céus. Há uma batalha a ser vencida. Feche seus olhos. Continue orando ao Senhor. Continue orando ao Senhor nessa noite. Continue orando.
Amém, queridos? Você acredita em libertação? Você crê que Deus faz nova todas as coisas? Ele faz. Ele é fiel, Lucivaldo. Ele faz nova todas as coisas. Domingo que vem nós nos encontramos, quer dizer, essa semana tem as nossas reuniões. Domingo que vem é uma noite de adoração. Traz seu casaquinho, traz sua roupinha. Se não tiver instalado, o sangue de Jesus tem poder. Traz uma roupa que você possa tirar. Faça assim com as tuas mãos. Pai querido, eu quero te louvar, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. A sua obra é tão linda. Quando nós ouvimos um testemunho como o da Thalita, que talvez tivesse tudo para dar errado, mas quando o sangue do Senhor passa sobre nós, o Senhor nos transforma naquilo que de fato o Senhor sempre quis, a obra-prima do Senhor. Não importando a história passada, não importando o que foi dito, não importando nada, o Senhor nos faz novos. Nessa noite eu quero pedir, ó Deus, Deus da minha esquerda até a minha direita, faça novo todas as coisas, ó Deus. Coloca sede, desejo no coração de cada um dos teus filhos de mudança. Ó Deus, quem nos assiste pela internet, o desejo de mudança. Toma nas tuas mãos as nossas vidas. E nessa noite eu quero, ó Deus, profetizar sobre a vida dessa igreja uma semana repleta das tuas mais ricas bênçãos. Como a tua palavra diz, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, porque sobre a igreja está a tua bênção. Derrama da tua bênção sobre cada um, ó Pai. Nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos?